Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de a gente estar por aqui com o nosso querido amigo, nada mais, nada menos do que o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, diretamente lá de Samambaia City, né? Aqui no Distrito Federal, né? Ele está com a gente toda quinta-feira, sempre trazendo aí o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? Ele como psicólogo, trazendo, conversando com a gente e falando um pouco sobre algumas problemas emocionais, né? E isso é bom que a gente vai se identificando, eu também vou aqui me identificando e tal, e é bom que eu tô fazendo sessão de graça toda quinta-feira, entendeu? Então aí a gente vai aproveitando. Mas muito bem, mas são 10 horas e 17 minutinhos e claro, ele já tá aqui com a gente, doutor Egnaldo, bom dia, querido, tudo bem? Tudo em paz? Eu não tô ouvindo o doutor Egnaldo, o áudio dele não chegou aqui pra mim, galera. Vejam aí o que tá acontecendo. O áudio dele não tá chegando. Bom, são 10 horas. E agora, pastor Elton? Agora sim, eis que surgiu uma voz, né, aí dos céus e chegou aqui, chegou forte. Muito bem. E aí, meu irmão, você tá bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo em paz. Depois da correria, né, que aconteceu nesse instante, mas a missionária está sempre pronta para nos auxiliar, rapaz. Você precisa de ver. O que foi? O Luiz não tá mais orando, não? Deixou o pessoal desligar a energia da quadra, só da roupa lá, só do estúdio, rapaz. Que negócio é esse? Que história maluca é essa? Olha, ele tá orando demais até, porque assim que rapidinho conseguiu resolver tudo. Foi? Eita, tá não, certo, mas voltou já resolveu, estabilizou por lá já, então? Não, por lá não estabilizou não, ele usou outros meios, né? Falou, corre pra sua casa que tá próximo aqui que a gente vai pra lá. Então assim, a gente fez então eles trouxeram um upgrade aqui no estúdio. Sim, muito bem, fizeram um estúdio provisório ali na sua casa, então Isso. Pastor William, todo mundo junto ali, correndo, rapaz, você precisa de ver. É bênção demais. Então tá aí, ó, tá certo, muito bem, é bom isso, né? É bom estar do lado dos universitários aí, ó, que aí resolve tudo. Pois rapaz, resolve tudo na hora. E a gente fica assim, até mais tranquilo. Não é? Então, quando tem aí a retaguarda da galera, não é verdade? Muito bem. Bom, mas e aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Samambaia City, tá frio por aí, doutor Egnaldo, ou não? Já tá friozinho? Tá ventando um pouquinho, tempo nublado, né? Fechou o tempo, acho que é por isso que acabou a energia. Pois. aí tempo nublado, frio, a energia vai embora, o cara dá vontade de quê? Dormir, vai dormir, o cara que tá em casa vai dormir aí. Mas não tem jeito, fica também abafado, né? Aí tem que ficar. Meu Deus. Pois é, e ontem à noite, né, aliás, ontem à tarde, tava uma ventania fria, né, lá fora e tal, e à noite também e tal, e hoje amanheceu um clima gostoso, Brasília, com uma carinha de outono mesmo, né, e já anunciando. Tá vindo frio por aí, né? Então, o Dongley Martins falou que lá em Curitiba já as madrugadas já estão chegando a 9, 10 graus, né? Então, acredito que daqui a alguns dias também por aqui não vai ser muito diferente. Bom, doutor Egnaldo, e aí? E hoje? Vamos falar sobre o que, meu irmão? Hoje nós vamos falar sobre transtorno de ansiedade social. Lembra aquela fobia social? Mas antes, pastor Elber, eu tava ouvindo, né? Participando ali como ouvinte no programa da manhã. Sim. Ali com. Gravou o jingle, não? Pastor Jefferson. Gravou o jingle? Não gravei não. Mas aí eu tava observando lá quando o pastor Bill, né? Junto com a irmã Márcia Doneda, a psicóloga Isabelle, foi muito bom poder ouvir a entrevista ali. E deu a sugestão de dar uma ida lá passar, né? Num colégio. E aí, só dando aqui um pequeno testemunho, fui passando para ir lá para Hope, para a igreja, né? E eu passei de frente de um colégio que a gente esteve aqui visitando. E eu achei fantástico, o diretor ali recebendo todo mundo, recebendo os alunos, né? E foi um momento assim muito legal. E aí eu lembrei, eu ouvi na rádio, passei ali e abençoei
ali aquele diretor, falei, Deus te abençoe, que o Senhor proteja. Estava ali todo o pessoal da segurança, aguardando, recebendo com todo carinho, tranquilizando os alunos que estavam chegando e outros que estavam sendo levados para outras escolas através da condução, né? Sim. Então, assim, foi um fato bem importante de ver o carinho, o cuidado que os nossos, os diretores, todos da área, né, da educação, os educadores estão ali para receber no dia de hoje os alunos. Então tem sido muito bom. Muito bem, legal, isso mesmo. A gente estava aí sobre o Brasil hoje, né, dentro de um alerta e tal, e a gente vê que enfim, né, nem bom tá dando trela para isso não, né, porque acho que o que querem é isso mesmo, querem likes, como diz eles, né, como eles querem likes, então tá repreendido em nome de Jesus, esse demônio chamado like aí tá e vamos tocando a vida, né? Vamos ver cada momento. Vamos continuando orando em nome de Jesus, né? Isso sim. Exato. Bom, mas vamos lá, então hoje nós vamos falar sobre, você falou sobre transtorno de fobia social. De ansiedade social. Ansiedade, né? Social, ok. Que é a fobia social. Semana passada nós falamos sobre fobia específica, né? Quando a questão fóbica está ali, quando o agente fóbico está ali, e é especificamente o que esteja acontecendo. Mas hoje nós vamos falar da fobia social, que é um transtorno de ansiedade. Vamos lembrar que estamos falando dos transtornos de ansiedade que vão surgindo, e tem o transtorno de ansiedade social, ele é, de certa forma, ele prevalece, é mais prevalente, ou prevalece mais em mulheres, né? E geralmente inicia-se ali durante a infância, adolescência, ou até mesmo no início da vida adulta, quando a pessoa fica com medo, né, de estar no meio de pessoas, e a realidade não é só o medo de estar no meio de pessoas, é a questão da avaliação, né? Às vezes a pessoa tem medo da avaliação, nós temos essa questão e ela surge de várias formas, então precisamos estar atentos para poder dar conta de tudo isso daí. Então é muito importante vivenciar esse momento. Maravilha. Bom, então o lance é o seguinte, para você que tá aí participando com a gente, né, que tá aí ouvindo a gente, tá ouvindo a rede em algum lugar aí do Brasil, e fora do Brasil também, né, eu quero dizer para você o seguinte, você pode participar aqui desse bate-papo com o Dr. Eguinaldo, isso mesmo, de repente você tem alguma experiência, ou tá se identificando aí com alguns dos sintomas que ele vai estar daqui a pouquinho passando pra gente, o que é isso, né, o que é uma fobia social, né, esse transtorno e tal, e enfim, você fica à vontade para participar. Eu quero dizer para você o seguinte, você que vai mandar a tua pergunta, mandar a tua participação, fica tranquilo que a gente não vai estar divulgando ninguém aqui, a gente não vai estar dando nomes de ninguém, tá bom? A gente vai estar só apenas passando a tua pergunta ou teu comentário, enfim, para o Dr. Eguinaldo, e ele vai estar aí respondendo aquilo que você enviar pra gente, tá legal? Bom, Dr. Eguinaldo, então assim, trocando em miúdos, né? O que seria então essa fobia social, né? Por que, né? Que graças a Deus os cientistas, né? Vamos dizer assim, as pessoas que estudam cada causa e estudam, se aprofundam, né? Estão conseguindo como é que eu posso dizer, separar, não é? Quem é o que, né? Que tipo de fobia de cada problema emocional que a pessoa tem e tal, e os cientistas estão se aprofundando e estão conseguindo separar, porque conseguindo separar, aí a gente fica mais fácil para tratar, né? Se for o caso, a abordagem, vamos dizer assim, dos psicólogos, a abordagem, se for o caso até mesmo do psiquiatra, se precisar entrar com medicamentos e tal, fica bem mais fácil, porque agora os caras estão conseguindo separar, né? Muita coisa já tem especificamente criado ali um diagnóstico e tal. Mas nesse caso, né? A fobia social, trocando em miúdos, o que é, e eu queria que você falasse pra gente assim, qual a principal causa que alguém pode desenvolver isso? Já viu aquela pessoa, pastor, que geralmente eles falam assim, ela é muito tímida, e às vezes se confunde um pouco, né? Ela não gosta de falar muito, ela é tímida, ela é assim mesmo, né? Às vezes começa lá na infância, e aí a gente precisa estar bem atento, né? Porque
muito provável. Aquela pessoa, ela não é tímida, ela deixa de ser tratada porque falam que ela é tímida, e às vezes ela quer conversar, ela quer falar, porém sempre tem um que fala por ela, às vezes é o pai ou é a mãe, um que vai falando, não, porque ela é tímida, ela não gosta, e às vezes ela quer conversar, mas ela tem aquela ansiedade, lembrando que estamos falando de transtorno de ansiedade, e é aquela ansiedade de ter que se colocar diante da outra pessoa. Geralmente o transtorno de fobia social, ela está envolvida ao contexto social, às pessoas que estão ali à volta, né? E ela pode aparecer de várias formas, né? De a questão da pessoa que não fazer a leitura, eu gosto de lembrar do tempo e que na escola, né, eu creio que ainda continuo fazendo isso, mas a gente vai lembrando do nosso tempo, né? Eu gostava muito de fazer o seguinte, quando o professor começava aquela leitura, principalmente na literatura ou língua portuguesa, você naquele ensino fundamental, né, nos primeiros anos que você já está começando a sua leitura, e você estava ali, o professor de repente mandava uma pessoa ler um texto, e ele estava lendo, daqui a pouco ele parava e olhava para o outro, principalmente o que estava mais distraído, né, e mandava continuar a leitura. E aquela pessoa às vezes não conseguia, e às vezes tem um medo por causa da avaliação, e isso pode acontecer de um trauma, né? Pode vir daquela pessoa, daquela criança, ou daquele que a pessoa foi ler falando em termos de leitura, e o coleguinha riu, o outro começou aí, ela começa a se fechar. A questão toda é que é o momento da ansiedade, o medo de responder, o medo de ser avaliado. E ela surge de várias formas, né? Você, na idade adulta, você faz seus 18 anos, a pessoa vai aprender a conduzir um veículo, passa pela autoescola, passa pela avaliação. No momento de fazer a prática, ela ali não consegue dar conta porque ela está com 1, 2 ou 3 avaliadores ali que estão para poder comprovar que ela tem condições de, a partir dali, pegar a sua habilitação. E tem pessoas que acabam se achando incapazes, porque quando chega na hora da avaliação, ela não consegue dar conta, porque o nível de ansiedade vai muito grande. Isso ela já está lá na sociedade. Agora, tem a questão de pessoas que, para não ser avaliado, vai se fechando até dentro de casa mesmo. Só que também, outra coisa que a gente observa, que muitas vezes quando a pessoa vai ser avaliada e chega a esse conceito, ou a esse diagnóstico de que ele tem um problema de fobia social, muitas vezes ele chegou primeiro por outras questões, né? Uma depressão, um pânico que ele tenha vivenciado, e aí naquele momento, pela questão da ansiedade, aí se descobre também, ou melhor, se faz o diagnóstico que essa pessoa tem fobia social, que é um transtorno de ansiedade social. Lembrando a diferença da semana passada, quando nós falamos de fobia específica, é que a pessoa, por exemplo, tinha só uma questão fóbica ali. Por exemplo, ela tem medo de cachorro ou de qualquer animal porque que tem apelo, né? Vamos supor assim, ela tem esse medo, ela tem esse pânico, não pode chegar perto. Eu já vi pessoas que têm medo de gato, mas não tem medo de cachorro. E pessoas que têm medo dos dois, ou seja, o animal chegou ali, ela sente medo, ela se sente, começa aquela ansiedade, fica difícil. E aí, saiu de perto, ela não tem mais aquela fobia, aquele medo, aquele pânico. Já na social, você estar na sociedade, você vai ter um outro e você vai sempre pensar que ele está te avaliando. Sempre pensar que ele está ali, vai falar alguma coisa, trazer algum juízo, e isso causa assim vários transtornos, né? Começando pela questão da fobia social. Aí às vezes as pessoas têm outras questões, por exemplo, quando se falou um tempo atrás de gordofobia, né? Aí a pessoa chega lá por causa do biotipo, por causa do seu corpo, ela não consegue estar no meio da sociedade porque as pessoas vão pensar dela, o que vão pensar, como vão avaliar, e aí tudo isso vai afetando o convívio social e traz sofrimento para a pessoa. A questão toda e maior é o sofrimento que aquela pessoa está vivenciando. Ela quer estar ali, mas ela não consegue estar por causa do pânico, o medo que vai gerando da sua ansiedade. E, doutor Aguinaldo, assim, o senhor falando, eu estava aqui pensando, o senhor não acha que também a questão da parentela,
dos tutores, enfim, das pessoas que são referências aí, né, na vida desse tímido, né, vamos dizer assim. Você não acha que o fato de eles estarem falando, não, ele é tímido, não, ele não consegue falar, não, ele não gosta de falar em público, não, você acha que isso também não dá uma certa fortalecida ou acaba travando mesmo a pessoa? Até porque, né, eu acredito também no princípio da palavra ali, né, que fica, né, vai, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, e o não vai dar certo, né, porque eu mesmo eu tive um caso na minha família mesmo, né, que eu particularmente, o que eu avaliei? Eu tinha um tio que já está na eternidade e que Papai do Céu o tenha em um bom lugar. Esse tio, ele era epilético, né? Ele tinha esse mal, essa epilepsia aí. E aí ele então, quando criança, só que assim, tio, né? Ele, na idade dele, acho que ele era mais ou menos da idade de minha mãe, né? Então, hoje já devia ter aí uns 70 e pouquinho, se ele estivesse vivo, né? Mas aí o que eu via? É que a grande maioria da parentela, né? E das pessoas que o conheciam, diziam que ele não era certo, né? Que ele tinha um juizinho meio fraco, como dizem, né? Lá no interior. E aí, por conta disso, a gente percebeu que ele não levou uma vida normal, né? Só que quando você conversava com ele te respondia dentro de um raciocínio lógico. Ele não, porque assim, a pessoa quando ela não tem o tico e o teco, né, andando juntinho do lado do outro, a gente fala de alguma coisa e ela não vai responder coerentemente e tal, né? Que não era o caso dele. Então, ele tinha assim, a gente percebia que ele era uma pessoa tímida, né? Ao mesmo tempo que ele era tímido, ele era muito brincalhão, a gente gostava de estar perto dele, porque ele era muito brincalhão, ele apelidava todo mundo e tal, mas quando você iria conversar com ele, assim, a gente percebia que quando a gente ia conversar com ele, uma conversa franca, tete a tete ali e tal, a gente percebia que ele se fechava, que ele se trancava, como quem assim, tivesse uma vergonha do que ele passava e tal, porque a pessoa, quando ela tá num ataque convulsivo de epilepsia, é horroroso, né? A pessoa, ela perde o controle de si, né? Ela fica ali se debatendo e tal, e chama atenção, e enfim. E aí só que o pessoal botou na cabeça dele que ele não era uma pessoa normal, né? E então assim, usando esse exemplo, e eu particularmente via que não tinha, eu não percebia isso, né? Mas as pessoas, todo mundo dizia que ele não era e tal, e com isso ele se fechou, ele não se profissionalizou, não estudou, né? Só fazia serviços pesados e tal, né? E trabalhava, assim, quando tinha roçar um lote, meu Deus, ele mandava muito bem, né? Não tinha preguiça, entende? E ia pra cima mesmo e fazia direitinho, né? Então assim, então eu percebi que foi ali a família dizendo que não ia dar certo, né? E de fato o cara envelheceu, né? E ficou ali na dependência da mãe, depois da dependência dos irmãos, que a mãe faleceu, né? Ficou na dependência ali dos irmãos e tal, mas ele era uma pessoa, até então, se não fosse a epilepsia, ele era uma pessoa super saudável, né? Então eu vejo que às vezes também, quando tem o caso de uma timidez e tal, às vezes a família, né? Ela achando que está protegendo, eu acredito que ela está, isso é uma opção, uma opinião minha, né? Eu queria ouvir isso do senhor. Às vezes ela está piorando as coisas, né? Interessante, muito boa o exemplo, pastor Elvio, e é gostoso esse momento que a gente vai conversando, porque aí surgem algumas perguntas, né? Não precisa me responder, eu só vou trazer aqui, por exemplo, alguns questionamentos que devemos fazer. Quando o pastor fala assim, achando que estava protegendo, a pergunta é: protegendo a quem? Né? Primeiro detalhe, porque a princípio a gente acha que está protegendo o outro. Mas se eu parar para pensar, ainda mais no contexto, hoje já se fala melhor, já se trabalha isso, mas a gente observa também que às vezes a própria família tentando se proteger de sentir a vergonha, de passar o constrangimento, e depois também ver o outro passar o constrangimento e não saber o que fazer, né? A sua fala ela é bem importante, porque a gente tem um nome que a gente chama
que é o reforço, e acaba sendo um reforço negativo quando a pessoa fala, ele é tímido, ele não fala, e sempre está querendo responder no lugar do outro, achando que está protegendo o outro. A outra pessoa, ela precisa se posicionar, e ela precisa, então, poder dizer do que ela sente, por que ela não está ali naquele meio. Então, essas questões são importantes, e a gente vê muito isso, né? Porque, por exemplo, a epilepsia é uma questão neurológica, e o organismo da pessoa desmonta, não tem como. E realmente, para quem não está, como não é algo normal, quando o pastor falou de normal também, a questão é o que é normal para nós, né? Dentro da sociedade, nós temos aquilo que é estipulado, aquilo que já está trabalhado ali como normalidade. Por exemplo, pensei aqui, você está num local em que todas as pessoas entram, usam num júri, tudo, até eles avisam, né? Você vai num cartório, em algum lugar assim, que é público, mas tem uma regra. Tem ali as pessoas que, por exemplo, tem que ter a sua forma da vestimenta. Então, se o pessoal está todo mundo ali, quem está trabalhando, todos que estão ali estão de terno, e você chega de uma camisa regata, você está anormal, você está fora da normalidade para aquele padrão, né? E aí você vai ter que se adequar, que senão você não vai poder entrar. É um constrangimento, às vezes, se você não está avisado, então por isso que já vão avisando, olha, para estar em determinados ambientes, você vai ter que estar dentro daquele padrão que é exigido. O que isso tem que ver com o que estamos falando sobre fobia social? Geralmente a pessoa que tem a fobia social, né, ela vai estar no meio de pessoas e vai transitar entre essas pessoas que têm padrões diferentes, e muitas vezes o que lhe causa fobia ali, o que causa o medo, o que causa o pânico ali, é o fato de passar vergonha, né? Estar diante de pessoas e ser humilhado, por exemplo, pela circunstância em que ele vivencia. Então, a gente precisa estar bem atento em relação a isso, porque a pessoa que passa por essa humilhação, ela vai sofrer. E o que ela então faz para evitar o sofrimento? Ela faz a evitação. A evitação ela deixa de estar junto com outras pessoas. Talvez ela tenha uma dificuldade da fala, que pode ser natural, né? E a gente sabe muito bem que, igual muitas pessoas falam, meu filho, ele já está com tantos anos, mas ainda nem começou a falar direito, ou não fala direito, mas vai observar a família, né? E ali na família eles conversam um pouco, conversam baixo, não há aquele diálogo constante, não há o estímulo para que a fala, né, comece a acontecer nessa criança. Então ela vai também, depois que se faz todas as avaliações, né, para ver se não tem nenhuma questão física, o que aconteceu, fez todo o trabalho, a gente só não conseguiu falar. Geralmente os médicos vão ir a pediatra, né, vai falar, mãe, eu preciso de conversar mais com essa criança, ela precisa de ouvir, precisa ter aquela avó que fala bastante, né, brinca e faz, aí pronto, aquela criança fala pelos cotovelos, né? Então, quando a gente encontra uma pessoa que está vivenciando essa fobia social, e quando ela tem esse diagnóstico, ela entende isso, ela vai começar a lidar melhor com essas circunstâncias. Nós falamos há um tempo atrás sobre dois assuntos, né? Um deles, né, que é o baixo autoestima. E geralmente esse transtorno de ansiedade, ela tem esses traços também. A pessoa que ela é muito perfeccionista, ela quer fazer aquelas coisas tudo certinho. Imagine uma criança, ou até mesmo já um adulto, que se cobra muito, que precisa fazer as coisas que tem que ficar perfeito. Se não for do jeito que ele perceba que está perfeito, ele prefere não fazer. Olha só. E aí ela vai se cobrando, a autoestima já não é uma autoestima baixa, e ela exige muito de si mesmo, e aí ela prefere então, para não dar vexame, não estar no meio da sociedade, né? E aí vem aquelas dificuldades, vai cair também numa pessoa que no programa passado até falou sobre a dificuldade de apresentar trabalhos na escola, e a gente vê esses detalhes. E aí foi o comentário que você fez, que foi muito bom, que o pastor fez, em relação aos jovens na igreja. Porque o que acontece? Eles estão lendo a Bíblia, eles participam de teatro, pelo menos tinha mais isso, né? E tem que participar daquele momento de debate, e aí se soltam mais. E eles, mesmo que tenham uma certa timidez, aí é timidez, né? E não a fobia,
porque ele consegue se colocar ali dentro, consegue lidar com essa questão, mesmo com uma certa ansiedade, mas consegue lidar com menor sofrimento, né, em relação a isso. Muito bem, e é exatamente isso, né? E tem uma coisa assim que a gente percebe, né, normalmente no tímido, que ele se esforça, né? Ele se esforça para falar em público, para lidar com algum tipo de situação em que ele está ali sendo o centro, né, das atenções, e ele se esforça e tal, né? Mas e a gente vê que muitas vezes a barreira, né, que ele está ali tentando romper aquilo, muitas vezes a barreira é aquilo exatamente que o senhor falou, é as pessoas, né, que estão achando que estão protegendo, né? E eu gostei quando o senhor falou que protegendo de quê? Né? Dele mesmo? Não é só se for dele mesmo, né? Porque de passar a vergonha, né? Talvez seja esse o grande dilema de muita gente, né? E eu lembro também que quando criança nós tínhamos uma outra situação. Esse já era um vizinho nosso, né? Eram 2 irmãos, né? E o mais velho deles, né, também sofria de epilepsia. Só que o garoto, ele era uma espécie, eu acho que na época, eu era criança, não conhecia o termo autista, né? Eu, na verdade, hoje entendendo e lembrando das reações e tal, eu acho que ele tinha um pouquinho de autismo, né? Julgando pelo que eu lembro do passado, porque ele era um garoto que era extremamente inteligente, né? Ele tinha as crises, aí por conta disso também ele tinha as crises, né, de epilepsia, e isso foi o que? Década de 80, né? Que era quando eu lembro dessa coisa. Então o garoto, ele era, a gente percebia que ele era um garoto extremamente inteligente, né? Estudava, excelente aluno, acho que era até avançado pra série que ele estava, né? E um pouco tímido, mas o irmão mais novo, junto com a família, sempre fazia, claro, a gente percebia ali que tinha uma proteção, né, com ele e tal, justamente preocupados de ele dar um ataque e se machucar, né? Mas também a família tratava-o como uma pessoa normal, né? Tratava ali como uma pessoa normal. A gente percebia, então ele brincava com a gente, ele corria, né? Ele andava de bike com a gente, acho que eu não lembro dele jogando bola, mas o resto, né? Ele fazia, ele sempre estava ali envolvido e tal, e o irmão dele mais novo cuidava, o irmão dele mais novo inclusive era mais novo, mas era maior, mais forte e tal, e esse irmão cuidava dele e tal, enfim, uma vida legal. Agora, o que eu percebi também é que ali tinha eu já naquela época, essa família, esta pessoa a qual eu estou falando hoje, essa pessoa é uma procuradora da cidade, aposentada lá, né? Enfim, era uma pessoa que inclusive era parente de meu pai e tal, mas enfim, então eram pessoas que acho que já buscavam um certo conhecimento, esclarecimentos e algumas coisas nesse sentido, né? Então não permitiu, né, que muitas vezes a nossa ignorância, por falta de conhecimento, acaba atrapalhando a vida, né, de um serzinho, de um ser humano, não é? Então acho que também isso é muito bom, né, doutor Guinaldo, a gente se aprofundar em conhecer um pouco o que está acontecendo, o que é o motivo, a causa, a razão, vamos dizer assim, dessa criança ser tímida mesmo, né? Exato. E principalmente ver o que, quando falou sobre proteção, né, é estar bem atento, porque o que você precisa fazer é orientar a pessoa para que ela tenha conhecimento do que se passa com ela e aprender, né, ter ferramentas para poder lidar no meio em que ela vive, no meio que ela está inserida. Porque quando você vai dando conta disso, você vai conseguindo lidar e não negando, né? Você vai conversar e você vai perceber que, olha, eu posso lidar, tenho meus limites, tenho condições daquilo que eu posso fazer e outras não. E como que eu vou lidar com isso, né? Muitas vezes os pais acabam sendo tão super protetores, e a pergunta foi justamente para provocar aos nossos ouvintes
para pensar assim, o que nós pensamos, porque o casal, a família geralmente projeta no filho seus sonhos, e aquela criança, se ela não atende às expectativas, ela já começa a viver frustrações e começa a viver dificuldades também para lidar. Imagine que toda criança, é muito interessante, eu gosto de ver os pais, a criança quando está começando a sua caminhada ao dia a dia. Então tem aquela questão da criança. Eu ouvi um dia uma mãe falando, né, eu achei muito, muito legal, que eu lembrei das minhas filhas também, aquele detalhe que a criança gosta de fazer fora de casa tudo aquilo que vai causar vergonha pro pai, né? Pra mãe ali. Não, ela não gosta disso, não, gosto sim. Então, quando a criança vai e consegue lidar, e aí a mãe consegue lidar com isso, não, aí vai explicando, mas vai incentivando, deixando que ela se posicione, é claro, com os limites e com os conhecimentos, ela já vai evitar uma boa parte dessa criança gerar uma ansiedade, uma fobia social. Ela poder perceber que ela é capaz, que ela tem condições de fazer escolhas, que tem limites, que precisa saber como se colocar, e assim vai se vivenciando. Mas imagine a pessoa que já tem uma questão da própria personalidade, né? Que pode ter questões da genética, da personalidade da pessoa, e ela está numa família em que ou há uma super proteção, ou por causa de algum detalhe ela vai falar que ela não é capaz, né? Porque o que o outro vai ouvir é justamente isso, que ele não é capaz. Na realidade ele tem limitações, mas ele é capaz, né? Então assim, seja o autista, seja o que tem Down, todos eles têm o seu nível de limitação e têm a sua capacitação. Ela pode estar bem na sociedade como nós também. Então no passado se escondia muito, era difícil de falar. Então hoje a gente percebe que há uma abertura maior, né? Mas ainda existe aquela pessoa que é tímida e existe aquela pessoa que começa por algum motivo, ou um trauma ou alguma circunstância, começa a ter uma fobia social. E mais uma vez vamos lembrar o que caracteriza a fobia social: a presença de um terceiro. Aquela pessoa que ele vai estar no meio com os amigos ali, às vezes ele está com a família, mas ele fica deslocado porque ele acaba sendo o centro da atenção pelo jeito de ser, e ele começa a sofrer porque ele vai, olha, vão me julgar, o que eu vou fazer, às vezes eu não consegui me desenvolver igual o outro. Então precisamos estar atentos, quais são as questões, né? Então tem aquelas questões interpessoais que podem atrapalhar, por exemplo, dessa pessoa fazer amizades, estar no meio de outras pessoas, e tem aquelas que são do desempenho profissional, né? Ela não consegue dar conta, ela prefere estar distante porque ela não quer ser julgada, não quer ser o foco da atenção, e é difícil, né? E a gente sabe muito bem. E é interessante que para aqueles que dão palestra, para o professor que está ali, né, de frente dos alunos, a gente percebe o pastor, aquele que está ali à frente, ele é o foco da atenção, e ali se percebe muitas vezes se está tendo, e quem está falando se percebe, né? Percebe se está tendo aceitação ou não. E para a pessoa que já tem essa fobia social, isso é muito, muito difícil, né? O medo de errar, o medo de falar uma palavra e alguém dá uma risada porque ele falhou naquela palavra lá. Então aprender a lidar com isso e perceber, olha, eu falei alguma coisa errada, não, eu preciso mudar aqui, né? Eu preciso aprender a me colocar, aprender, né, o que eu preciso fazer. Uma das vezes na graduação nós tivemos uma avaliação que foi até interessante. Depois tivemos que lidar com isso, fazendo a graduação de psicologia, mas aí foi geral, né? Porque o professor que dava aula da língua portuguesa, ele falou pra gente e falou para outros que estavam fazendo o direito, né? Que o nosso problema estava em escrever. A nossa escrita estava ruim e a nossa interpretação estava ruim. Precisávamos de ler mais, de buscar mais conhecimento, de poder estar aprendendo a elaborar projetos. E aí, para alguns, né, isso foi muito difícil. Não vou dizer que eu também, num momento, tive que dar uma parada e rever,
E uma palavra dessa, dependendo da forma que é colocada, às vezes por um familiar ou por um outro terceiro, aquela pessoa que já começa a ter essa ansiedade, ela gera nela a sensação de que ela não consegue dar conta. E aí vem o sofrimento, e como o pastor mesmo disse, às vezes o outro falando tanto que ele não tem condições, que ele abre mão e prefere fazer outras coisas, mas o sonho dele que ele gostaria de caminhar, ele vai viver com aquela falta o tempo todo. Eu poderia ter chegado lá e não cheguei, mas ele precisa dar conta e lidar com esses sentimentos. Eu acho que tem formas, né, doutor Aguinaldo, de a pessoa contribuir, vamos dizer assim, né, para esse tímido, né? Eu acho que tem formas de você falar, né, ainda que você tenha certeza que ele é uma pessoa que tem uma dificuldade numa área, por exemplo, como participar de uma palestra ao público aí e tal, né? Então, mas tem formas de você chegar nele e dizer, não, né? Você pode, você é capaz, né? Você tem essa dificuldade assim, mas acho que tem formas, vamos tentar estudar juntos, vamos tentar uma solução junto. Acho que pode, né? Não, o que a gente não pode é querer achar que blindando este ser, né? Você vai estar ajudando. Eu acho que não, né? E como o doutor Aguinaldo já falou aí. Agora, doutor Aguinaldo, e o senhor acha que a pessoa nasce com isso? Ou ela adquire na infância? Como é que é isso? O senhor acha que faz parte da personalidade do ser humano? Existem as questões de personalidade, a gente fala, eu falei um pouco sobre isso, né? Mas também a gente vê como que ela vai sendo cuidada, como que ela vai crescendo e vai adquirindo, né? A gente sempre tem aquela questão um pouco da genética ali presente, né? Tem pessoas que a família já vem com a questão, quando eu falei da baixa autoestima, né? E isso é reforçado às vezes por alguma circunstância, alguma situação. Então, imagine aquela criança que está vivenciando as dificuldades, e um dia eu conversando com um rapaz percebi, isso é bom a gente trabalhar, porque assim, ele contando sobre como que ele conseguia lidar nas circunstâncias, porque ele valorizando o pai dele, que uma das coisas que o pai priorizou foi o ensino, a educação. Então ele tinha em casa e a educação como conhecimento, ensino em escola. Então o pai dele fez o possível para ele e ensinou que ele tinha condições de alcançar as metas que ele colocasse no seu coração, na sua mente. Mas o pai investiu. E aí ele lembrava disso: olha, eu não fui mais porque eu falhei, mas o meu pai sempre me deu todos os recursos. Agora tem aquelas pessoas que às vezes não têm o recurso. E aí ela já tem a questão da sua baixa autoestima, e aí começa a ter o problema da questão social mesmo em casa, das dificuldades, das limitações, dos problemas, e aí ela acaba levando isso para a história de vida. E aí o que vai causando o problema para ela? Não é nem, tem pessoas que têm a fobia social nem pelo fato de estar diante de alguém e dar uma palestra. Às vezes ela chega, ela tem um conhecimento, ela vai e consegue fazer uma palestra muito bem. Porém, ela sente essa fobia quando ela está no meio de pessoas estranhas, outros no meio de pessoas conhecidas, e principalmente, vamos lembrar, a questão da fobia social, ela está principalmente ligada na questão da pessoa ser avaliada. E aí vem aquelas sensações, né, os sintomas, né, daquela ansiedade social, né, o desconforto diante de situações sociais, diante de várias pessoas, medo de passar por constrangimento ou uma situação constrangedora, a humilhação, né, ser rejeitado por parte dos outros, porque a pessoa às vezes numa brincadeira, que ela está ali totalmente sincera, tentando se posicionar, e alguém faz uma brincadeira que aqueles que estão à volta começam a rir, e ela não tem muita habilidade ou amizade, ela pode se fechar de uma tal forma de que não consiga mais lidar
e ela vai ter que trabalhar essa ansiedade, porque toda vez que estiver num contexto semelhante, vem ataque cardíaco, vem aquele calafrio, começa a travar a hora de falar. Então, a importância de iniciar, de lidar, de poder reconhecer o que está vivenciando ali e sair, diminuir esse sofrimento, né, que é uma ansiedade social ali. Muito bem. E doutor Aguinaldo, a pergunta agora, até por curiosidade, né? E não sei se, eu acredito que não existe, mas hoje a medicina está muito avançada. Tem algum remédio que eu possa tomar para poder me encorajar e enfrentar esta classe cheias de ETs que eu tenho aqui? No caso, a gente ri, né, doutor Aguinaldo, mais por questão de descontração, mas a gente sabe que a pessoa que tem este problema, né, de dificuldade de encarar, né, um público, uma classe, eu acho que todos nós, quando vamos palestrar, ou vamos falar, ou vamos hablar para alguma, né, para alguma multidão ou para algumas pessoas, todos nós vem ali o friozinho, vem ali, né, que às vezes quer te dar uma trava, quer te dar o branco e tal. Se você não se concentrar, é perigoso você sair do trilho mesmo, né? E a gente sabe da dificuldade. Mas voltando, o senhor vai, por favor, responda. Tem remédio? A gente pode tomar um remedinho? Interessante quando o pastor está falando em relação a isso. Repare bem, todos nós temos um nível de ansiedade. Todos nós, quando estamos diante de uma avaliação ou de uma palestra, você vai ter aquele primeiro momento que você vai sentir, né, o suor frio, vai sentir aquele a voz vai estar um pouquinho travada no começo, a palpitação, e daqui a pouco você vai conseguindo dar conta daquele momento de ansiedade. É uma ansiedade normal daquilo que você vai fazer. Mas quando a pessoa está vivendo esse transtorno fóbico, né, essa ansiedade que ela passa dos limites, ou seja, começa a taquicardia ali, o coração está acelerado, ele está quase morrendo, ela não consegue, o suor frio, ela começa a tremer, vem aquela situação difícil, ela tem que sair daquele local. Então, quando fala do remedinho para ficar forte aí, os ansiolíticos, ela vai no psiquiatra, ela vai trabalhar isso daí. São duas coisas que a gente procura trabalhar, né? Primeiramente, tem pessoas que elas vão conseguir lidar com esse momento, ela vai para uma psicoterapia, vai se conhecer, vai saber quais são os seus limites e vai conseguir lidar sem precisar da medicação. Tem pessoas que assim, ela não consegue, só o fato de olhar para o lado de fora lá e ver alguém já olhando, ela já está passando mal, vem até às vezes o pânico. Então essa pessoa, a gente encaminha, pede para que procure um psiquiatra e vai trabalhar com a medicação por um tempo, juntamente com a terapia, e aí faz o que nós chamamos de desmame para que ela possa lidar, porque só a medicação ela vai trabalhar no organismo, né, na parte fisiológica, e vai trabalhar o humor dela ali naquele momento. Agora, quando ela começa a falar, porque tem muitas pessoas que vão só ao psiquiatra e o psiquiatra fala, procure um psicólogo, procure conversar sobre essa sua circunstância para poder trazer esse alívio e compreender. E quando ela começa a entender, olha, eu sei que eu tenho dificuldade na hora que eu vou ter avaliação, então eu vou começar a me preparar antes. Nós vemos assim muitas pessoas, e principalmente aqui no Distrito Federal, e muitas pessoas estão sempre fazendo concursos, né? E tem os concurseiros lá, e a pessoa ali, ela está dependendo, ela está querendo ali fazer aquele concurso para poder conseguir uma vaga de uma colocação, porque ela precisa do emprego, mas ela sabe também que ela tem que lidar com os que se chamam concurseiros, que as pessoas, elas fazem vários concursos e já estão assim, com prática. Só do ir no meio daquelas pessoas para fazer o concurso, chegar ali a pessoa perguntar alguma coisa, ela já quase não está conseguindo mais, né? Ela já está vivendo aquele momento. Então são coisas que precisam trabalhar, que é a ansiedade social, tá? E quando falou sobre a questão de crianças, né? Crianças que sofrem essa ansiedade social,
ela pode apresentar alguns sintomas. Por exemplo, ela começa a chorar, ataques de raiva, como nós falamos na semana passada, agarrar os pais, a paralisia, né? Ela não consegue, ela para ali, não consegue andar, recusar conversar, recusar responder. Então, evita isso daí. Já o adolescente é diferente, né? Ele já procura fugir, já sabe escolher, né? Então se tranca lá no quarto, não quer conversar com ninguém, ou foge na questão social, tem dificuldade para estar na escola ou em qualquer outro ambiente, e é o que faz a evitação. Então procura sempre estar distante daquilo que lhe causa essa ansiedade. Muito bem. E doutor Aguinaldo, então isso aí é uma prática que vem, ou melhor, é uma situação que vem desde criança. A pessoa pode adquirir isso depois de uma certa idade já ou não? Pode acontecer com crianças, né? Geralmente a questão é a avaliação de quanto tempo tem, passou de 6 meses, que é geralmente um prazo que vai se colocando, né, para o diagnóstico, passou de 6 meses que a pessoa está vivenciando aquele que está numa fobia social. Pode acontecer no adulto também, a pessoa que ali ela, né, a dificuldade da vida, as lutas ali, e ela passa às vezes por um trauma, uma vergonha, algo que aconteceu e que ela não soube, ela não conseguiu dar conta, né? E aí pode acontecer assim. E aí o que a gente vai observar? Quando vai diagnosticar, não é algo que foi pontual, aconteceu o mês passado, mas passou. Não, aquilo ali, quando vai diagnosticar, ela vai falar, olha, já tem. Quando a gente pergunta, né, quanto tempo faz? Você pode, já tem mais de 6 meses. E aí, olha, já é uma fobia social acontecendo. Então, assim, já tem uns 6 meses, já tem quase um ano que eu não encontro com pessoas. Vamos dar um exemplo aí. Praticamente 3 anos, né? Que agora desse 2023, que a gente já está mais se envolvendo com pessoas, voltando aos trabalhos. Mas muitas pessoas que já tinham uma certa dificuldade em lidar com um grupo maior, foi trabalhar o home office e hoje tem dificuldade, há um sofrimento muito grande para voltar às atividades como era antes. Não que ele não seja um bom profissional, ele consegue fazer o híbrido e consegue fazer o presencial. Porém, hoje essas pessoas estão preferindo se esconder atrás da máquina, porque pelo menos é um lugar que ele está mais confortável. Doutor Aguinaldo, você estava falando, eu estava lembrando aqui de uma situação que aconteceu comigo, e assim, antes de eu contar esse testemunho antes de eu contar na verdade, cômico se não fosse, também não foi trágico não, né? Mas foi cômico. Mas antes assim de eu contar, eu vou me colocar no meio também, porque às vezes nós queremos cobrar das pessoas que têm alguma habilidade e ela falhou naquela habilidade, a gente quer cobrar perfeição, né? Como se o cara tivesse a obrigação de ser impecável em todas as suas aspas aí, apresentações, né? Vai ter o dia, igual o jogador de futebol, né? No tocante ao assunto, saudações rubro-negras, mas tudo bem, deixa pra lá. Então assim, igual jogador de futebol, tem aquele jogador de futebol que arrebenta, o cara é bom, foi contratado, foi trazido pro time para poder fazer ali desenvolver ali a sua função, mas ali o cara, né? E ele tá ali tendo dificuldade e tal, usando o exemplo agora aqui do Flamengo ontem, né? Ontem tem um jogador no Flamengo que foi contratado do Santos porque é um jogador bom, né? Um jogador bom, um jogador cascadura, né? Um cara que corre muito, que tá lá em cima, que vai lá embaixo e tal, sempre tá na defesa, tá no ataque, tá ajudando muito, um cara que, né, muito esforçado e tal, aguerrido, mas ele já tem mais de ano, acho que ele já tá no Flamengo e não tava acontecendo, né? O cara não tava, tanto é que tá na reserva até hoje, não aconteceu, e quando ele veio, todo mundo, poxa vida, vai arrebentar, vai ser um cara, né? Um cara que faz gol, um cara que, né? Muito esforçado e tal. E ontem ele fez uma partida, né? Que foi uma das razões que ele foi contratado, né? Que é o jogador Marinho do Flamengo, que era do Santos e tal. Para quem curte futebol sabe do que eu estou falando. Mas ontem o cara jogou como ele jogava no Santos. Uma das razões pelo qual ele foi contratado. Enfim, só que a gente tem o quê? A mania de cobrar.
né? A gente cobra muito. E aí agora contando a minha experiência. Aqui em Brasília, né? Logo quando eu cheguei aqui em Brasília e tal, já estava trabalhando lá em algumas rádios. Eu passei em todas as rádios evangélicas aqui de Brasília, né? Eu trabalhei em todas elas e tal. E por conta disso a gente fazia muito fim de ano, né? Hoje eu parei mais, mas logo quando eu cheguei aqui e tal, a gente era muito convidado para ser normalmente, como é que eu posso dizer? Locutor de formaturas, né? Enfim, o camarada que vai cuidar ali tem um nome técnico, agora eu esqueci, deu um branco aqui agora, enfim, mas eu fazia muito isso fim de ano, e eram muitas, às vezes tinha empresas que me contratavam, elas pegavam várias formaturas de várias faculdades, escolas, né? Que jovens estavam ali terminando o nível médio e tal, e faculdades também e tal, e levavam a gente para poder fazer essas apresentações. E tinha semana que eu fazia fim de semana assim, ou até durante a semana mesmo, que às vezes fazia até 3 durante o dia, num dia só. E isso era bem legal. Mas aí teve uma experiência comigo. Eu fui fazer fazer uma certa apresentação dessa e tal. E aí, na hora, tinha lá um político aqui em Brasília, que na época era muito relevante, até uma mulher. E o nome dela, né? Quem é daqui de Brasília vai saber quem é, eu vou falar que não tem nenhum problema. O nome dela é Eliana Pedrosa. Acho que ela tá na política até hoje aí, aqui em Brasília, né? Já foi deputada aqui e tal. E ela era, não sei se era madrinha, enfim, ela era alguém que estava lá participando dessa formatura, né? Poxa, e ela era uma pessoa na época muito conhecida, muito, né? Mas eu não sei, cargos d'água, eu na hora que eu fui chamar o nome dela e tal, que ela ia fazer um discurso, né, e tal, parabenizar a turma e tal, enfim, me deu um branco no sobrenome dela, e eu na minha cabeça, eu queria chamar Pedreira, a Eliana Pedreira, mas eu sabia que estava errado esse nome Pedreira. E aí eu fiquei ali, na hora eu travei, né? Eu fiquei, e tal, chamar a deputada Eliana, e eu fiquei ali, Eliana, aí a turma todinha fez um coro assim, algo, né? Pra tentar me ajudar, só que saiu todo mundo de uma vez. Pedrosa! Rapaz, aquilo me desestabilizou assim de um tanto, né? Eu dei aquela risadinha, eu olhei pra ela, aí ela veio toda, né? Assim, como ela reagiu como se fosse algo pessoal, ou de propósito, sei lá, que eu não fui com a cara dela, sei lá, sabe? Aí ela veio e chegou perto de mim, como é que é seu nome? Aí eu falei, o Elber. Aí eu pensei, vai me matar agora, vai acabar comigo aqui. Mas não, aí ela começou a discursar, eu acho que ela esqueceu de mim. e começou a discursar e tal. Só que eu fiquei muito mal com aquilo, né? E algumas pessoas, depois que terminou, chegaram até mim e vieram me arrebentar. Falaram, rapaz, como é que você esquece o nome da mulher, rapaz? Pessoa tão importante, uma madrinha, lá vem todo mundo. E eu fiquei muito mal com aquilo, né, rapaz? Porque assim, falei, poxa vida, mas eu não podia esquecer o nome de todo mundo, mesmo dessa abençoada aí. E foi algo assim, terrível, né? Mas graças a Deus, continuei meu trabalho, continuei na rádio e tal, até porque, não sei se é porque eu às vezes, quando eu tô com o microfone, eu fico mais à vontade. Se eu tiver sem, eu também sou um pouco tímido, né? Então, eu fico mais à vontade com o microfone, mas eu sem microfone, eu sou um pouco tímido mesmo. Eu me acho tímido, né? Então, acho que isso não chegou a me travar e tal, mas eu senti a pancada na época, entende? Exato, e veio de duas formas, né? Primeiro foi por causa do coro, né? Sim. E geralmente quando a gente não se cobra muito, quando o nível de autocobrança não é lá em cima, o que aconteceria, né? Conseguiria reverter a situação como se fosse uma brincadeira para que todo mundo falasse, né? E parabéns, vocês aí estão lembrando daquela questão toda. Mas a gente se cobra mestre de cerimônia. Esse é o nome que eu estava tentando lembrar aqui. E aí a gente às vezes por lidar com tantas circunstâncias, igual, por exemplo, você estava na ocasião fazendo várias cerimônias. Uhum. É natural um momento você
e por isso a gente sempre está anotando, e às vezes quando a gente tem anotado ali a gente não enxerga. A ansiedade às vezes é tão grande, né? E quando acontece alguma coisa e esses detalhes, para a gente que já está buscando lidar com essa questão da ansiedade, você já se conhece, você faz o possível para poder lidar naquele momento. Para outras pessoas, um caso desse, por exemplo, seria já um ponto principal para não continuar na função, embora ame a profissão. E aí vem o sofrimento. Então é a questão da avaliação em todos os níveis, em todas as áreas. Nós temos aqueles que nos avaliam, aqueles que nos parabenizam e aqueles que vêm com a marretada mesmo e pronto. Se deixar, você fica o pozinho lá embaixo, né? Então, qual é o nível que você está lidando consigo mesmo? Né? Porque se eu entendo, e eu gostei muito uma vez quando a pessoa chegou para mim e ela falou justamente assim, ela trouxe uma contribuição, né? Não digo nenhuma crítica, num dado momento ela só falou isso: olha, você foi bem, tá? Poderia ser melhor, você pode estudar um pouquinho mais sobre esta área aqui, dá uma olhada nisso daqui. E aí sim, foi fantástico, aquela pessoa me chamou no canto, conversou comigo, me apresentou, e assim, você vai conseguindo entender que temos limitações. E a pessoa que tem um nível de autocobrança já um pouco elevado, e se ela tiver então uma baixa autoestima, a fala do outro causa um transtorno muito grande, trava aquela pessoa. Então é muito importante estar atento, e às vezes a pessoa que está vivenciando esse transtorno social, ela vai vivenciar coisas que possivelmente quase não vão acontecer. Raramente, então o que é a ansiedade, né? Ele fica preocupado com aquilo que pode acontecer, né? Pode, mas também pode não acontecer. E aí? Como é que ele lida com essas circunstâncias? Então, a fobia social, ela está sempre, lembrando aqui, está sempre envolvido a terceiros, né? Você está no meio de pessoas e aquele que tem a fobia social, ela evita, ela está vivenciando isso, e aí por isso que pode acontecer na idade adulta também. Por exemplo, você poderia ter começado a vivenciar um momento de fobia social e não querer mais estar na frente de ninguém. Uhum. Né? E a partir daí, porque toda vez que tivesse a possibilidade, viria na memória essa situação, e aí poderia acontecer e você já não conseguiria lidar com isso. Aí sim, precisaria conversar sobre isso, ir para um setting terapêutico para poder lidar com essas circunstâncias. Então, passamos por isso. Precisamos aprender a lidar. Eu acho, doutor Aguinaldo, que na época, eu acho que o boleto foi o meu remédio. Eu acho que ele eu pensei em desistir, aí comecei a lembrar dos boletos que tinham, né? Eu acho que eu já era casado, era recém-casado, não sei, não lembro se não, já era recém-casado mesmo. Aí eu acho que os boletos, né, vieram como incentivo, falar, não prostra. Isso. Não, porque você tem que pagar esse menino aqui, ó. Não tem, o estímulo tava ali, né? O estímulo ali, ó, tem que entrar os recursos aí. Exatamente. E é interessante, assim, quando estava lá no Rio de Janeiro, né, no interior, eu conheci um pastor em que a filha dele estava procurando um emprego, estava chegando uma empresa na cidade, e essa empresa, ela teria que fazer, o contato era todo com americanos. E a filha dele, e ele contando essa experiência pra gente, a filha dele, ela sabia muito bem conversar, ela era fluente no inglês e conversava muito bem, e ele chegou e ela estava com medo, estava chegando um momento que ela quase não estava indo para fazer a parte da avaliação, a parte prática, né? Ela estava indo para procurar um emprego, não lembro se era o primeiro emprego, e ele contando pra gente que ele falou: olha, senta aqui, vamos conversar. E aquele pai muito sábio sentou com ela e começou a conversar em inglês, fez várias entrevistas, conversou com ela há um bom tempo, e falou para ela: tá vendo? Faça isso, seja você. O que você souber, você tem condições, você está preparado. Agora, diminui a sua ansiedade, assim como quando você estiver conversando lá, lembre que você conversou comigo. Tá bom. E aí depois ele estava contando que ela foi, no primeiro momento, quando ela se apresentou, logo em seguida
aquela pessoa que ia avaliar já começou a falar em inglês com ela direto, e ela foi respondendo, foi trabalhando, e a conversa fluiu, e ela voltou muito alegre, porque ela teve um incentivo do pai dela e falou: pai, foi aquilo que o senhor me mostrou, falou comigo. Então, quando ela lembrou que diminuiu a ansiedade, ela explicou que ela tinha uma certa ansiedade, mas no momento que começou a conversar, não foi aquilo: agora você vai ter que falar inglês. A pessoa foi conversando e de uma hora para outra falou: olha, começou a falar em inglês, e ela continuou toda a entrevista dela em inglês. Então, a pessoa, não é que ela não tem a capacidade, ela tem, mas é o medo, às vezes, da avaliação do terceiro, daquele que está ali. Então, precisa apenas começar a lidar com isso e entender que pode acontecer, ela vai ser avaliada, pode o outro gostar ou não, e também pode não acontecer. E na maioria das vezes, essa fobia, essa ansiedade, ela acaba sendo irrealista ou irreal, né? Porque quando ela vai perceber, só se ela fugir, não lidar, não conseguir lidar com as circunstâncias. Mas a pessoa, geralmente, se preparando, ela vai e sai desse sofrimento. Doutor Aguinaldo, chegou uma pergunta aqui interessante, bem interessante. A pessoa está dizendo assim: doutor, podemos ter fobia de voz? Não suportar uma pessoa perto falando simplesmente por motivo da voz? Meu Deus. Tem pessoas que às vezes tem alguns contextos, por exemplo, eu mesmo na graduação tinha uma professora que, assim, fantástica, ela muito inteligente, mas a dicção dela, para mim, era muito difícil. Eu não conseguia, assim, eu perdi algumas forma na fala, algum tiquezinho, um tiquezinho, né? Não é ticket não, um tique, né? A forma de falar era um chiado, e eu não conseguia me concentrar. Então, quando eu encontrava essa pessoa, quando ela estava no ambiente da aula, eu chegava aquele momento de ansiedade muito grande, mas não por ela, ansiedade porque eu não estava conseguindo lidar com aquela circunstância. Fora da questão da avaliação da aula, tranquilamente eu estaria com ela. Então, o que pode acontecer eu tenho que avaliar o que eu estou sentindo, o que me traz essa ansiedade. Às vezes a forma dela falar já me traz uma ansiedade, e aí a fobia me faz querer fugir daquela presença, porque eu tive algum trauma, alguma coisa. Aquela pessoa, por exemplo, é uma pessoa de referência que me humilhou. Eu passei por alguma humilhação. Eu preciso sempre estar atento o que no outro me traz essa ansiedade. O que me faz querer fugir da presença dessa pessoa. O que eu prefiro, assim, se falou que ela só em pensar naquela pessoa, ou eu tô descosta, não tô nem sabendo, eu ouvi aquela voz, mexeu comigo. Eu começou a ver aquela palpitação, aquele medo de sair daquele ambiente. Olha só aí a situação fóbica, né? Eu ouvi a voz, eu não consegui, e aí eu começo a avaliar, e eu preciso trabalhar, e é onde a gente vai no setting terapêutico, nas terapias, trabalhar por que aquela voz, aquele momento se torna um nível de ansiedade muito grande para mim. Tem pessoas que realmente não é só por saber que vai estar diante de uma figura de autoridade e com outros presentes que são autoridades, ela tem dificuldade de lidar com isso. E às vezes a pessoa, ela chega e tem uma forma de falar muito tranquila, mas eu já criei aquela situação dentro de mim e eu não estou conseguindo lidar. Eu preciso reconhecer isso, preciso trabalhar e preciso começar aos poucos desconstruir essa fobia, essa questão social ali do outro. E obrigado pela participação aí. Amém. E até porque também, né, doutor Aguinaldo, a gente tem que tentar ser um pouco mais compreensível no tocante, porque às vezes a pessoa tem uma voz, pode ser que ela tenha uma voz estridente, uma voz sei lá, né? E aí você começa a querer analisar ali a voz, né? E aí começa a te dar aí eu tenho um amigo pessoal que ele também tem um problema de dicção, e às vezes ele fala e a gente começa até a rir, né? Porque ele fala as palavras assim, e as palavras não são terminadas, são emendadas a metade uma na outra, entendeu? Então às vezes você não entende
E dá gastura às vezes de ver, quando ele tá conversando com ele, e ele a gente não entende muito e tal, e às vezes a gente brinca, a gente fala pra ele tudo e tal, e ele é muito engraçado, é muito gaiato, e então assim, ele não pega ar com isso não, né? Mas nós temos que entender também que tem contextos, né? Às vezes a pessoa, ela nasceu desse jeito, teve né? De repente a coisa, então a gente tem que, pela misericórdia do Senhor, a gente se tiver criando uma fobia, como é que se chamaria uma fobia de voz, hein? Uma vozfobia, então, que agora virou, né? Virou tudo, né? Tudo e assim, se a gente for levar o pé da letra, fobia é algo muito grave, né, doutor Aguinaldo? Fobia é quando você não consegue mesmo encarar a coisa, né, e tal. Só que as pessoas banalizaram esse nome, né? É que a ansiedade, ela chega num momento, num auge, porque é um transtorno de ansiedade. Sim. E é um transtorno de ansiedade que tá envolvendo terceiros, né? Sejam eles familiares ou não, né? Seja um momento em que a pessoa vai ter que fazer uma palestra ou não, às vezes ela, diante de uma palestra, está tranquila, pôs o microfone ali, está tranquilo, mas diante de pessoas, de algumas pessoas, ela tem esse problema. Quando vem essa pergunta, eu fico pensando também o seguinte, e aí eu me avalio também o tempo todo, porque aí vem aquela pergunta da criança: aquela voz remete a alguma coisa no passado, na sua infância, em que aquilo te humilhou tanto que quando você ouve aquela voz, na realidade você volta lá você sente aquela humilhação, aquela angústia, e você quer fugir naquele momento, e aí começa a passar mal por causa disso, né? Essa é a fobia. E aí a questão da voz é justamente identificar, por isso que a gente tem que estar identificando assim, o que está me causando, por que eu estou há tanto tempo sem conseguir lidar com essas circunstâncias, seja qual tipo de voz. Às vezes eu não ouvi, mas só o fato de eu ouvir essa voz, ela na realidade mexe comigo. O que ela mexe? Por que me causa ansiedade, né? Isso, e se eu observar bem... Oi? Isso sim é uma fobia, né? Exato. E é possivelmente que eu tenha passado por uma humilhação, por uma rejeição, e aquela voz, ela me remete a essa sensação. E aí o que acontece? É o passado atualizando, e eu tenho o mesmo medo que eu senti lá no passado, de novamente vou ser rejeitado. Novamente essa pessoa vai fazer comigo a mesma coisa, mas não é essa pessoa, isso aconteceu. Então ela vem trazendo isso também. Muito bem. Doutor Aguinaldo, são 11h23, o tempo capotou. A gente pode um pouquinho mais hoje porque nós atrasamos, né? Nós tivemos aquela dificuldade. Se puder, se quiser ir até mais uns 10 minutinhos, a gente vai. Perfeito, muito bem, tranquilo. Eu estava preocupado com o seu tempo mesmo. Mas muito bem. Então, doutor Aguinaldo, assim, a gente tem, né, essa preocupação, né, vamos dizer assim, de ao mesmo tempo de ajudar, né, de a gente querer ajudar aquela pessoa, como a gente falou lá no início, a gente às vezes acaba também atrapalhando porque não deixa aquela pessoa de fato enfrentar as suas realidades, não é? E então a gente já quer e principalmente com alguém que a gente tem intimidade. Por exemplo, esse amigo que eu falei agora, ele prega, ele canta e às vezes a gente até brincava, porque assim, a gente convive já há mais de 30 anos e ele prega e e Deus usa o rapaz na palavra e tal, e a gente às vezes brincava com ele, brinca até hoje e tal, mas para ele isso nunca foi barreira, né? E hoje melhorou muito. Hoje ele melhorou muito, mas muito mesmo, né? Mas assim, para ele isso nunca foi barreira. E pessoas chegavam até ele e falavam isso, né? Que ele, né? Que era ruim, que às vezes a gente não entendia, que às vezes o que ele falava a gente não entendia, e tal. Mas ele nunca deixou isso, graças a Deus, abatê-lo, né? E às vezes é isso, às vezes é a forma como você fala que não ajuda nada, né, doutor Aguinaldo? Exato. E uma das coisas que a gente vai procurando melhorar é, por exemplo, a pessoa que tem uma dificuldade na dicção, ela tem formas de poder aprimorar e lidar com as suas circunstâncias.
O problema maior, né, quando a gente vai falar dos sintomas da fobia social, é o medo que a pessoa tem que o sintoma da sua ansiedade se torne evidente, né? Uma coisa é eu falar para você, olha, eu quando começo uma palestra, quando eu estou diante de pessoas diferentes, eu sinto uma certa ansiedade, e nos primeiros momentos eu já sei que nos meus primeiros 10 minutos ali, 5, 10 minutos vai ser o momento que eu vou regular essa ansiedade. Por isso eu preciso estar conhecendo sobre o que eu vou estar trabalhando. Outro detalhe que a gente observa é que quando você está num público em que esse público vai interagir, você já tem aquele medo, né, que surge aquela ansiedade a princípio do que vem do outro lado. Então você precisa também lidar. E muitas pessoas, um dos sintomas também é que é esse medo de que fique evidente diante do público, e aí as pessoas acabam sofrendo muito mais, e a situação é evitar, né? Mas é natural se observar que a partir do momento que eu sei que eu tenho essa ansiedade, começar a trabalhar. E se eu já não estou conseguindo lidar com isso diante de outras pessoas, não vou mais numa reunião, seja uma reunião do seu meio cristão, sua comunidade de fé, seja numa reunião de trabalho, de amigos, e você está procurando evitar, qual é o motivo que você está evitando? Quanto tempo faz? Já estou evitando, já tem um tempo. E qual foi a situação? O que aconteceu no último encontro que você teve, que você estava lá e que você se sentiu constrangimento? A gente vai buscando isso, né? E aí vai observar que, assim, será que aquela outra pessoa ou o que causou essa ansiedade, esse medo, realmente estava se referindo a você? Como que você vai lidar com isso? E a gente precisa ir ensinando isso já desde as crianças, cuidando, né? Trabalhando isso daí. Mas temos a tendência de às vezes querer se fechar, não querer mais passar por aquele constrangimento. Então eu preciso lidar com todas essas circunstâncias e sintomas da nossa vida. E só mais uma pergunta, doutor Aguinaldo, que é uma pergunta que a gente costuma até fazer a respeito dessas fobias, desses transtornos. E se a pessoa não tratar, doutor Aguinaldo, o que pode acontecer? Isso pode se agravar? Isso pode também encaminhar para uma depressão profunda, alguma coisa nesse sentido? Sim, ela vai viver o sofrimento, e esse sofrimento pode aumentar de tal ponto que ela vai se fechando. A gente vai observando, a pessoa se fecha de uma tal forma que ela vai vivenciar outras, nós estamos falando da fobia social, né? Agora repare, ela pode viver outras comorbidades, como você mesmo falou sobre a depressão. Ela vai se deprimindo de uma tal forma que se acha totalmente incapaz, né? Ela não consegue falar sobre isso, vivenciar, porque ela tem esse nervosismo, ela perde. E o que vai causando, né, sofrimento? Ela perde oportunidade de viver a vida, de estar junto com outras pessoas, de poder vivenciar uma alegria, de conquistar objetivos, né? Tem pessoas que têm aquela questão do que a gente chama do transtorno disfórmico corporal, né? Ela olha seu corpo, ela não consegue lidar com a sua aparência e aí vai perceber o seguinte: os outros ficam avaliando. Então a gente precisa lidar com a circunstância. Uma pessoa que, por exemplo, passou por um trauma de um acidente ou algo, ela não vai ser mais aquilo que era antes, do jeito que era antes, não vai ter talvez o corpo do jeito que era antes, e ela precisa lidar com essas circunstâncias, e a partir daí pode surgir esse medo, essa fobia do que os outros, porque querendo ou não, aquilo que é diferente se torna foco, né? Então a pessoa vai começar a olhar e ela pode se sentir mal por isso, mas à medida que ela vai lidando com isso, que ela consegue falar sobre esse sentimento, ela pode lidar até com o outro que está olhando. Olha, eu às vezes me sinto constrangido, mas o que eu consigo lidar com isso nesse momento? E poder dar conta, né? Nós vimos atletas que já passaram por isso ou passam, e por isso tem ali os psicólogos para lidar dentro do atletismo. A gente observa pessoas que quando estavam numa avaliação e por uma falha que aconteceu, o julgamento que teve, ela não consegue
lidar com aquilo e precisa de ajuda para retornar, e pode retornar, porque vai conseguir tratar. Então há tratamento, há o cuidado, e pode se vivenciar, tirar esse sofrimento. O maior de todos, o problema maior de tudo é o sofrimento que a pessoa se coloca, ainda mais quando ela vê a cobrança do outro e se cobra muito também. O perfeccionista se cobra demais. Com certeza. Doutor Aguinaldo, tem um áudio que foi enviado, a produção enviou aqui pra gente. Deixa eu ver de que se trata. Bom dia, pastor Elber. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Luiz. Como vocês estão? E um bom dia bem grandão para toda a Rede 317. Um beijo. Tchau. Tchau, não. Eu vou ficar te andando ouvindo. Eu acho que é o Isaac. Eu não sei se é a Débora, que agora as vozes estão muito parecidas, e tem horas que eu confesso que eu confundo. Mas eu acho que é a Isaac e Débora, lá de Lajedo Alto, rapaz. Olha só que coisa linda. Então, um abraço aí pra eles, né? O Isaac e pra Débora. Então, eu acho que é o Isaac, né? Não sei, que a Débora, normalmente ela estuda de manhã. Mas estão aí, ó, estão plugados com a gente, né? Estão ligados lá em Lajedo Alto, essas duas figuras aí. Legal. E, pastor Elber, é interessante porque assim, a gente viu o incentivo dos pais, né? Incentivo, e eles sentirem essa alegria e serem conhecidos. Isso é importante, porque a autoestima já vai sendo trabalhada desde criança. Legal, é isso mesmo, né? Que eu ia falar exatamente isso. Esses dois aqui de tímido não tem nem um pouco. Parabéns para ele, parabéns para os pais também. Amém. Que se alegram, né? Nesse momento, às vezes a gente vê muitos pais que se envergonham, ficam com medo de falar o que vão dizer do meu filho. Sim. E assim, é o seu filho, ele está crescendo, vai vivenciando cada momento bom da sua história e aprendendo a lidar com as circunstâncias. Isso é muito bom. Legal. Bom, doutor Aguinaldo, da minha parte, eu acho que eu já estou satisfeito. Eu queria que, se o senhor tiver mais algo mais a acrescentar sobre o nosso assunto, fique à vontade. Agradecer, pastor Elber, esse momento, esse encontro com todos aqui, tá? E saber que podemos, embora a gente esteja falando sobre os transtornos de ansiedade, a gente está falando de forma sistematizada, muitas outras comorbidades podem surgir. E a gente vai descobrindo, vai aprendendo, como o pastor mesmo falou, a gente vê a partir do momento dos estudos que vão apresentando, e sempre começa pela observação, né? Temos falado sobre isso, temos falado que nesse tempo agora vamos vivenciar várias circunstâncias, principalmente porque saímos de um período de isolamento social, e agora você precisa voltar a lidar com a sociedade, há aquele estranhamento. Antes você lidava com as circunstâncias, entendendo a notícia, procurando avaliar. Hoje a gente vê uma sensação de pânico, de medo, de ansiedade, muitas vezes mais dos pais, mais dos familiares do que dos filhos. E por outro lado, você tem profissionais trabalhando, igual no caso das escolas, que estão ali, que vivem momentos de ansiedade, de avaliação também. E a importância o transtorno de ansiedade, ele pode ser trabalhado, ele pode ser cuidado e você pode procurar ajuda. Hoje falamos sobre o transtorno de ansiedade social. E dentro desse transtorno tem o chamado transtorno de pânico, que nós já falamos uma vez, e vamos retornar esse assunto na próxima semana, que a gente vai falar especificamente sobre o transtorno de pânico. E se você está aqui, você que está conosco e participando, tiver já alguma contribuição, quiser nos auxiliar, já se prepare para a próxima quinta, pode mandar sua pergunta antes ali, o pastor Elber encaminha, a gente vai conversando e a gente se encontra na próxima semana. E um forte abraço aí, lembrando, né, pastor Elber, que amanhã nossa missionária estará completando mais um ano, né? Então pode gravar o jingle aí, pode cantar à vontade, eu não canto não. A ansiedade vai lá em cima. Tá certo. Muito bem. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido, Deus abençoe. Bom demais tê-lo aqui junto com a gente. Amanhã a festança vai ser boa lá na rede. Eu acredito que você vai estar por lá. Você vai estar por lá amanhã também? Não, lá no Estúdio Central? Não? Eu vou tentar entrar. Vou estar num congresso, ver se não for um horário, tiver um horário possível de escapar, eu tento entrar lá e mandar um abraço. E já fica aí também, né? Gostei da irmã que mandou, só não guardei o nome, que mandou
um abraço aí pelo seu dia de aniversário ali, falou, já 100 dias, uns dias atrasados aí, mas tudo bem, fica o nosso abraço aí, parabéns. Legal. E é muito bom estar com vocês aqui e com toda essa equipe da nossa missionária. Muito bem. Obrigado então, querido. Quinta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar de volta com mais um no Divã da Rede com o Dr. Aguinaldo Pinheiro, e claro, imperdível aqui na nossa programação. Deus abençoe, bom fim de semana. Você vai viajar, né? Acho que amanhã. Vou viajar. Isso, boa viagem. Isso, boa viagem. Deus abençoe lá e guarde vocês em nome de Jesus. Até mais, então. Igualmente, um forte abraço. Valeu, tchau, tchau. Você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.